Entretanto, senhor presidente, a senhora Vera Magalhães é uma jornalista que trabalha na Fundação Padre Anchieta. E a Fundação Padre Anchieta, como muitos sabem, ela é uma fundação que recebe subvenção do Estado. E o interesse público, ele é tratado através do princípio da publicidade e da transparência. Então, trouxe aqui a sacolinha da TV Cultura. Queria ver o que está dentro da sacolinha da TV Cultura. Vamos abrir aqui a informação a respeito do quanto é recebido pelo salário da senhora Vera Magalhães, porque afinal de contas, se ela recebe subvenção, se recebe a TV Cultura, a Fundação Padre Anchieta, subvenção do Estado, nada mais justo que isso seja público, que essa informação venha ao povo. No exercício do nosso mandato, eu e o deputado Gil Diniz fomos da parte da manhã até a Fundação Padre Anchieta e buscamos essa informação que a população do estado de São Paulo e que o povo brasileiro tanto precisa saber. A senhora Vera Magalhães, ela recebe a bagatela de R$500 mil pelo contrato com a Fundação Padre Anchieta para falar mal do presidente da República. R$500 mil, sendo, é claro, que a Fundação Padre Anchieta recebe 100 milhões por ano pelo governo do estado, senhor João Dória. 100 milhões de reais que saem do seu bolso, contribuinte do estado de São Paulo. Nós temos aqui a senhora Vera Magalhães, que recebe ao mês o teto do salário do governador do estado, né? Então, senhores, para que fique pública essa informação a todo o povo do estado de São Paulo, R$500 mil. Muito obrigado, senhor. Então, respondendo aqui aos nossos eleitores, a quem confiou esse voto em nós, e dando esse feedback para a rede social, o deputado Douglas colocou muito bem aqui. Mais de R$500 mil, presidente, num contrato aí de 2 anos, uma jornalista que recebe o teto do governador aqui no estado de São Paulo para apresentar o programa Roda Viva, semanal, uma vez por semana, 1h30, 2 horas no máximo. Será que é essa prioridade que nós precisamos? Será que gastar em 2 anos R$500 mil com uma jornalista que passa pano sim para o governador do estado de São Paulo e ataca aqueles que o governador acredita que é os seus adversários? Então nós acreditamos sim no princípio da transparência que está acima de qualquer contrato aí entre a dita jornalista e a Fundação Padre Anchieta. Então, dando esse retorno aí ao nosso eleitor, o teto do governador no estado de São Paulo, sem licitação nenhuma, não há licitação, pessoa jurídica, deputado Douglas Garcia, não é CLT, não fez concurso nenhum, mas recebe aí o salário do governador. Para quê? Para atacar os adversários políticos do governador João Dória. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrar, queria fazer um comentário. Eu ouvi os deputados que me antecederam falando aí do problema do Bolsonaro. Infelizmente, eu estava em casa ontem à noite, a gente está de castigo, né? E minha mulher, às vezes a mulher não obedece a gente, como se eu mandasse em casa, né? Mas ela estava vendo a Globo, gente. Olha só, Meca, vendo a Globo, a Ivânia vendo a Globo, aquela porcaria. E estava passando o jornal e eu tive a oportunidade de ver o presidente e seus ministros falando sobre o coronavírus. A gente falou e mostrou. Pô, no final, ao invés do repórter falar sobre a necessidade do acautelamento, de evitar aglomeração, o repórter falou da máscara do presidente. É absurdo isso. Pô, numa época que nós estamos pedindo união, colaboração, a imprensa fica com politicagem barata, falando que o presidente não deveria estar de máscara, que a máscara é para quem está com vírus, não é para quem está com vírus. Ou seja, tudo que ele falou não valeu nada. A preocupação daqueles tranqueiros era falar que o presidente não podia estar usando a máscara, ou se tirou, ou se pôs a mão. Olha, gente, eu tenho vergonha do que acontece no Brasil. Nós temos pessoas morrendo, a sociedade toda isolada, os juízes querendo colocar preso na rua, a população presa em casa, e a imprensa ainda falando mal porque o presidente está de máscara ou está sem máscara. Pelo amor de Deus, é gozação, isso não é sério. Não é sério, a gente se preocupa, a gente trabalha, mas quando a gente vê essas coisas, a gente fica envergonhado de ter uma parte de nossa mídia tão podre assim, tão chula dessa maneira, que ao invés de trabalhar pelo bem da população, só pensa no próprio umbigo, que eles estão apavorados, porque o Bolsonaro falou que vai tirar a grana deles. E eles são tão altruístas que só pensam no próprio umbigo para não falar na outra parte do corpo, porque estão com medo que vão perder grana. Então,
fica aqui o meu repúdio a essa imprensa desnecessária, chula, criminosa, porque ao invés de estar trabalhando pela população, estão trabalhando contra a população. Eu repito aqui, eu votei no Bolsonaro tranquilamente e voltarei novamente, bem ou mal, quem gosta ou não gosta, o Bolsonaro é o nosso presidente. Vamos fazer uma presidência ótima para os brasileiros. Vamos deixar o momento da questão política para as campanhas. Nós estamos numa situação de emergência. Esse é o momento de todo mundo trabalhar juntos. Aqui eu falo com os deputados, nós temos deputados de todas as ideologias aqui. Nós discutimos o que é normal, às vezes acaloradamente, às vezes alguns até se exaltam um pouco mais, mas a gente tem uma vivência aqui, um cotidiano tranquilo, porque nós temos que ter tranquilidade. Se nós não tivermos tranquilidade para resolvermos os problemas, quem vai sofrer é o cidadão lá embaixo. Então eu peço a mesma coisa a todos que ficam aí desnecessariamente discutindo se o presidente usa máscara ou não, se fala da China ou não. Nós temos tanta preocupação para nos atermos, estamos perdendo tempo com porcaria. É vergonhosa a situação do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores, eu subo a essa tribuna hoje para repudiar as palavras que foram endossadas pela Embaixada da China no Brasil. Vejam só que absurdo, nós temos aqui o embaixador chinês, ele simplesmente endossou as palavras de um tal Santiago, dizendo que a família Bolsonaro é o grande veneno deste país. Ontem foi um bafafá danado por causa de um tweet que o Eduardo Bolsonaro fez, e em nenhum momento nesse tweet, nessa publicação, o Eduardo Bolsonaro atacou um chefe de Estado. Mas a Embaixada da China se sentiu na autoridade de atacar o presidente do Brasil. A Embaixada da China no Brasil atacando o presidente brasileiro. É uma ofensa pessoal. Isso daqui é um absurdo. E onde que a imprensa fez todo esse alarde? Onde a imprensa apareceu dizendo que a Embaixada da China no Brasil estava errada? Não teve uma nota sequer, passaram simplesmente a achincalhar o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Criticaram a fala do Eduardo Bolsonaro, mas eles não criticam os deputados federais do PT quando eles falam que os Estados Unidos da América são ladrões de petróleo, ou quando eles falam que eles são opressores imperialistas. Você não vê a embaixada americana, norte-americana, pedindo para que esse deputado X ou deputado Y venha se retratar porque está causando problemas econômicos no Brasil. Sabe por quê? Porque no Ocidente nós temos o costume de dar prerrogativa ao deputado, à deputada, a liberdade de expressão, uma vez que eles têm uma imunidade parlamentar. Mas na China eles vivem sobre uma ditadura comunista. Na China eles não estão acostumados a terem liberdade de expressão. Infelizmente o povo chinês sofre com isso. Então, muito mal acostumados com isso, eles ficaram extremamente uma bolha de sabão, ofendidinhos, pedindo para que o Eduardo Bolsonaro retire as suas palavras. Ora, vamos retirar também as palavras dos parlamentares que vivem ofendendo Israel, quando esses mesmos parlamentares tentam defender o terrorismo palestino, que infelizmente ocorre na faixa de Gaza, que infelizmente ocorre no Oriente Médio. Nós temos sim que fazer com que o nosso país seja respeitado. Então eu parabenizo a nota que foi editada hoje pelo Itamaraty, que foi editada hoje pelo ministro Ernesto Araújo. Nós não podemos simplesmente olhar para um lado e fingir que o outro não está atacando. O que está acontecendo no nosso Brasil é pura e simplesmente uma hipocrisia, senhores. Continuando aqui, nós exigimos que a embaixada chinesa no Brasil peça perdão, peça desculpas ao presidente da República por ter ofendido, dizendo que ele é um veneno para o nosso país. Se acaso a embaixada chinesa assim o fizer, aí eu concordo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também deveria retirar as suas palavras. Mas enquanto isso não ocorre, nós exigimos que a embaixada chinesa retire as suas palavras contra o presidente da República. O povo chinês sofreu, enfrentou como guerreiro, sim, o chinavírus, o coronavírus, enfrentou essa peste que aconteceu lá na Ásia e infelizmente chegou aqui no nosso país. Mas as autoridades chinesas são responsáveis, sim. Nós temos aqui o prefeito de Wuhan,
que foi veiculado pela imprensa, ele admitiu ter omitido informações sobre coronavírus. Ele admitiu ter omitido informações. Além disso, senhores, o próprio presidente da China, ele escondeu o coronavírus por 2 semanas. Ou seja, o senhor Eduardo Bolsonaro não está errado. A responsabilidade disso aqui, do Chinavírus, é sim das autoridades chinesas, que não tomaram conta e essa pandemia se espalhou pelo mundo. Tivesse pelo menos a coragem de ter avisado, mas todos aqueles que tentaram avisar, todos aqueles que tentaram se pronunciar na China, seja jornalistas, sejam médicos, eram perseguidos pela ditadura chinesa, pela ditadura do, relembra aos senhores, Partido Comunista Chinês. Então eles não têm autoridade moral nenhuma para criticar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, porque eles são os verdadeiros perseguidores alheios. E o que mais me causa repulsa, para concluir, senhor presidente, é que o deputado federal Rodrigo Maia se acha na condição de falar por todos os deputados federais da Câmara dos Deputados, pedindo desculpa em nome de todos os deputados. Teve menos voto do que eu como deputado estadual, não tem representatividade para falar em nome do parlamento brasileiro. Eu já tinha falado aqui a respeito da perseguição que os cristãos estão sofrendo na China, e encaminhei sim as notas taquigráficas para o consulado chinês. Então eu peço novamente para que as minhas notas taquigráficas aqui do meu discurso sejam encaminhadas para o consulado chinês, e diga o seguinte: a responsabilidade pela pandemia mundial é sim das autoridades chinesas, única e exclusivamente das autoridades chinesas, porque quando tiveram a prerrogativa de avisar ao mundo o que estava acontecendo, resolveu perseguir aqueles que tentaram e não cuidaram do seu país, e agora quer meter o bedelho da forma como nós trazemos a organização no nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.